A gente vai continuar falando sobre esse assunto para entender como o mercado recebeu essa notícia, queda no desemprego e tentar projetar, claro, como fica a situação daqui para frente. Eu converso agora com a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, mais uma vez, um prazer ter você com a gente aqui no nosso CNN Prime Time. Para a gente entender primeiro como esses empregos estão surgindo, Rafaela, especialmente vendo o arroxo que a economia está passando nesse processo de elevação de taxa de juros. Boa noite, Márcio. De fato, foi um dado bastante positivo, surpreendeu mais uma vez as expectativas, essa queda mais acelerada do desemprego. Quando a gente faz uma análise do dado como um todo, ela é uma melhora bastante ampla, bastante generalizada. A gente vê crescimento da força de trabalho e a gente vê crescimento do número de empregados. O número de empregados nos últimos 3 meses foi de cerca de 2 milhões, um pouco acima de 2 milhões. Esse é um número bastante elevado, principalmente quando a gente considera o aperto monetário pelo qual a gente está passando. Essa elevação, ela é puxada pelos setores de serviços. A gente já falou algumas vezes, né, sobre os serviços retomando após as restrições, que foram bastante longas aí da pandemia, mas a gente também tem recuperação de emprego na indústria e na construção. Então, não foram só os serviços, é realmente uma melhora generalizada na economia. Esse é um dado bastante positivo para a economia. A gente tem um recorde aí de pessoas ocupadas hoje. Isso dá um certo, uma expectativa de um crescimento um pouco maior aí para o segundo semestre. Isso dá um colchão de massa salarial maior que pode manter o consumo mais aquecido nos próximos meses. Agora, olhando esses números meio com a lupa e até em cima do que a nossa repórter acabou de falar aí no Rio de Janeiro, Rafaela está falando ao vivo no nosso estúdio no Rio de Janeiro, 40% dos trabalhadores estão no mercado informal e você falou que as vagas de emprego estão voltando, mas aparentemente o salário não, a renda real caiu mais de 7%. Isso ainda reflete que estamos ainda numa crise. Sim, eu acho que o dado na margem, né, nos últimos 3 meses, a estabilidade já sinaliza uma certa melhora. A gente tem sim uma queda de 7% aí ao longo de 12 meses, mas na margem a gente começa a ver uma certa estabilidade. E os analistas até comentaram, quando a gente teve o dado do CAGED essa semana, que antecipou esses números melhores da PNAD, uma preocupação com o mercado de trabalho mais aquecido, que poderia significar uma pressão inflacionária e mais juros pelo Banco Central. E, na verdade, quando a gente olha esse detalhe dos salários, essa recuperação mais lenta dos salários, mostra exatamente essa situação que a gente ainda tem um desemprego elevado no Brasil. Então, a gente comemora, sim, essa recuperação do mercado de trabalho mais acelerada do que se esperava, mas a gente ainda tem um contingente de desempregados bastante elevado no Brasil, cerca de 10 milhões, e isso ainda faz essa pressão nos salários, principalmente nos salários iniciais. No dado do CAGED, a gente vê os salários de entrada também ainda mais baixos do que comparado a um ano atrás, e o dado da PNAD mostrando uma estabilidade, mas considerando, né, o mercado tão aquecido, essa velocidade de recuperação do emprego tão alta, surpreende sim os salários estarem mais estáveis. Isso pode ser uma pequena boa notícia aí para o Banco Central, que não precisa se preocupar tanto com a atividade mais aquecida nesse momento, por não causar tanta pressão inflacionária, pelo menos não advinda de salários. E começar a vislumbrar, quem sabe, uma estabilização ou uma queda na taxa de juros. Agora, a situação sempre foi mais difícil entre a população mais jovem, 18 a 24 anos, e na população acima de 50 anos. Quer dizer, a gente não oferece experiência para os mais jovens e não aproveita a experiência de quem a tem. Essa pesquisa mostra alguma diferença nisso, Rafaela? Não, a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais, né? E eu acho que principalmente pensando no ganho de produtividade, né? Trazer um pouco mais de... investir um pouco mais na educação para melhorar o preparo, né? Principalmente dos jovens, para que a gente possa ter um crescimento dessa força de trabalho também mais qualificada, né? Então, é importante esse crescimento geral do mercado de trabalho, mas a gente também precisa ganhar produtividade e ter uma força de trabalho mais qualificada, porque, eventualmente, a gente pode chegar a ter
taxas de desemprego ainda altas, né, próxima de 8%, e já faltar mão de obra qualificada em alguns setores, né? Então, é importante que se volte a investir em educação, principalmente, para que a gente possa ter uma melhora também de produtividade. E lembrando, é justamente a melhora na produtividade do trabalho que faz com que os salários reais possam subir de maneira mais consistente no longo prazo. Agora, Desculpa. Desculpa, por favor, continue. Não, acho que, de qualquer maneira, a gente pode ter uma visão também otimista dessa melhora do mercado de trabalho nesse momento, porque você também melhora a oferta, né? Lembrando, a pandemia trouxe vários gargalos de oferta, a gente fala muito de insumos, matérias-primas, mas também oferta de mão de obra, né? As pessoas em casa com receio da pandemia. Então, essa melhora que a gente tem hoje na força de trabalho mostra que a gente também tem uma oferta um pouco maior. Isso também pode dar uma perspectiva mais positiva para a atividade. Agora, no cenário que a gente tem hoje, ainda juros elevados, inflação ainda elevada também, e ainda vivendo no meio de uma pandemia e seus reflexos, a gente pode dizer que no segundo semestre, até o fim do ano, esse númerozinho que hoje foi importante, baixou a casa dos 10% de desemprego, 9,8%, ele tende a cair ainda mais? Sim, a gente ainda espera, né? Lembrando, esse número da PNAD, da pesquisa do IBGE, ele é uma média móvel de um trimestre, né? Então, a gente pensa, como ele vem caindo nos últimos 3 meses, a gente já estima que no mês corrente ela já está até um pouco abaixo disso. E a gente tem essa dinâmica de recuperação com outros dados, né? Os dados de confiança aí da indústria, construção, varejo, todos melhoraram também em junho. Então, a gente ainda espera uma queda, esse número pode chegar mais próximo de 9% aí no segundo semestre, mas a velocidade de recuperação ela começa a ficar mais lenta a partir de agora. A gente não deve ver os mesmos números de criação de vagas que a gente viu nesse semestre no próximo semestre. Então, vai sim haver uma desaceleração na melhora do mercado de trabalho como um todo, mas a gente ainda espera na margem que o mercado de trabalho continue se recuperando no segundo semestre. A gente tem uma expectativa de que a economia desacelere como um todo por conta da taxa de juros, mas o que os dados mais recentes vêm mostrando é que essa desaceleração pode ficar um pouco mais para o final do ano ou ser mais lenta do que a gente tinha antecipado. Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença mais uma vez aqui no nosso CNN Prime Time, dessa vez no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, Márcio.